Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, ou melhor, capítulo 5, e o verso 18. Amém? Você pode acompanhar no telão, ou abrir a sua Bíblia também, em nome de Jesus. 5:18. Amém? Vamos ler? Em tudo dai graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diga para o seu irmão aí, gratidão. Gratidão. E falar sobre gratidão é falar sobre um sentimento que todos nós deveríamos ter muito mais do que temos. Gratidão é falar de entender aquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Nós falamos sobre gratidão, falamos sobre esse tema, quando nós ministramos aquela série de mensagens sobre como vai a tua alma, e dentro disso nós falamos muito sobre gratidão. E nós vivemos num tempo, irmãos, de muita, na verdade, de muita ingratidão. O ser humano tem se tornado um ser muito ingrato, que reclama de tudo, que murmura de tudo, que nada está bom, e se esquece de olhar à sua volta e ver o que tem. Você já agradeceu a Deus hoje por acordar? Pergunta para o seu irmão, já agradeceu a Deus por acordar? Você sabia que teve gente que não acordou hoje? Teve gente que dormiu e não acordou. Mas tem pessoa que acorda e ele já acorda reclamando. Ele olha para o tempo e ele diz, que tempo feio. Se tem sol, é quente demais. Se tem frio, é frio demais. O apóstolo Paulo, ele está trazendo aos Colossenses, ele está falando acerca de várias coisas nos versículos anteriores. Mas no 18 ele chega e diz, em tudo deem graças ao Senhor. Ele não está dizendo, agradeça por algumas coisas. Ele não está dizendo, agradeça só pelo que é bom. Ele está dizendo, em tudo. Ele está dizendo, em tudo seja grato ao Senhor. Todas as coisas. Mas nós temos a tendência de agradecermos só pelo que é bom. Paulo está dizendo, em tudo seja grato ao Senhor. Aí você pode estar pensando, pastor, não é fácil dar graças, agradecer a Deus pelas coisas ruins que acontecem na minha vida. É claro que não. É claro que não é fácil agradecermos a Deus até pelas coisas ruins. Mas a palavra do Senhor, ela nos leva a entendermos que há como isso acontecer. Como assim? Só há uma maneira de eu agradecer e conseguir agradecer a Deus por tudo. E o próprio apóstolo Paulo descobre esse segredo. Qual é o segredo?
Eu vou contar esse segredo para vocês. Quem quer descobrir? Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: quer descobrir o segredo? Qual é o segredo de conseguir? Qual é o segredo que Paulo tinha para conseguir dar graças a Deus por tudo? Sabe qual era o segredo de Paulo? Satisfação. Amém? Diga comigo: satisfação. Paulo, ele entendeu que ele precisava estar satisfeito. Mas satisfeito com o quê? Ele era satisfeito em Deus, em Cristo Jesus. A satisfação de Paulo estava em Deus, estava em servir a Deus. E aí Paulo entendia que se ele estivesse satisfeito em Deus, tudo estaria bem. Amém? O segredo, irmão, de dar graças a Deus por tudo é entender que eu só vou conseguir isso se eu estiver cheio de Deus, se eu estiver cheio de Cristo. É a satisfação. Paulo conseguia isso, ao ponto de, em Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo está preso. Paulo está preso numa prisão romana. Está lá num calabouço frio. E Paulo consegue escrever isso: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso aqui, irmãos, é o coração de alguém que está satisfeito em Deus, que independe da circunstância. Paulo estava preso, Paulo não estava num spa, Paulo não estava num resort, Paulo estava numa prisão, e não era porque ele era um mau caráter, não era porque ele tinha roubado, não é porque ele tinha feito algo errado, era porque ele pregava a palavra de Deus, e ele ia contra os interesses de algumas pessoas. E ele está preso, ele está sofrendo, mas ele pode escrever para a igreja de Filipe dizendo: alegrem-se. Isso demonstra gratidão, uma gratidão demonstrada através da satisfação que o Senhor gera na vida dele. E eu quero dizer para você, querido, você só vai conseguir ser grato a Deus por tudo na tua vida se essa gratidão for gerada de uma satisfação em Deus. Quando você está satisfeito, tudo está bom. Amém ou não? Aleluia. Sabe, tem um provérbio, se eu não me engano é provérbio 27:7, tá? Diz assim, que a alma farta pisa no favo de mel. O que isso quer dizer? Que se a pessoa está farta, ela nem dá bola para o favo de mel, porque ela está cheia. Amém? Pouco importa se é um favo de mel ou se é qualquer outra coisa, ele está satisfeito. Amém? Então a tua alma, querido, ela precisa ser farta de Deus. É isso que você precisa entender. Se a tua alma não for farta de Deus, pouco importa se você tem dinheiro. Eu tenho milhões, eu tenho fama, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Nada vai satisfazer a tua alma. Você não vai conseguir ser grato a Deus. Agora, quando você entende, quando você compreende que o que gera gratidão verdadeira, e nós vamos conseguir fazer o que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica: em
tudo deem graças ao Senhor. É somente quando você entender que a tua satisfação, ela precisa estar em Deus. Por que que muitas pessoas, irmãos, enveredam por um caminho, às vezes nas drogas, às vezes em tantas outras coisas, na prostituição, no adultério, tantas coisas que nós poderíamos ficar aqui a manhã toda falando. Isso nada mais é do que a busca para preencher o vazio da alma, o vazio do coração. Aí tenta preencher com um lugar que é somente de Deus. Sim ou não? Está aí, essa semana faleceu Maradona, 60 anos de idade, novo. Um dos maiores jogadores de futebol que eu vi jogar. Pelé eu não vi jogar. Copa de 86. Eu era um gurizinho. Tinha 9 para 10. Sou de 77. Gente extasiado com aquele cara. Fazia o que queria com a bola. Ganhou uma Copa. Acho que foi o único jogador que pode se dizer que ganhou uma Copa do Mundo. Conhecido mundialmente. Dinheiro. Fama. Podia chegar em qualquer lugar que era reconhecido. Podia chegar em qualquer restaurante, provavelmente nem pagava. Não, Maradona, vem aqui, senta aqui. Capaz, até um status para o restaurante. Só que nem todo o dinheiro que ele tinha, nem toda a fama que ele tinha, foi suficiente para ele preencher o vazio que tinha na alma dele. Drogas, bebida, prostituição. Eu pergunto a você, por que isso? Abreviou a sua vida? Porque não conseguiu preencher o vazio do seu coração. A droga não foi capaz disso. A fama não foi capaz disso. Porque eu só vou estar plenamente satisfeito se o que estiver preenchendo a minha vida for Deus, for o Senhor Jesus. E aí você pode estar pensando, pastor, mas eu sou crente, batizado nas águas, eu toco, eu canto, eu trabalho na obra de Deus, eu faço tantas coisas. Mas eu digo para você, meu irmão, você pode fazer tudo isso e ainda assim Deus não ser a prioridade na tua vida. E se Deus não for a prioridade na tua vida, a tua alma não vai estar satisfeita, você vai estar procurando em outras coisas. Você vai estar procurando preencher o teu coração de tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, como diz aquela canção, só o Senhor me satisfaz. Ou só o Senhor precisa me satisfazer, porque somente assim eu vou ser grato a Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo também diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Paulo está dizendo
que a paz, que a satisfação em Deus me traz, ela vai gerar gratidão. Paulo está dizendo que quem tem Deus, ele tem paz. O próprio Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O que Jesus está dizendo? Que a paz que o mundo dá é uma paz circunstancial. O que isso quer dizer? É uma paz que está baseada na circunstância. Se está tudo bem, eu tenho paz. Se está ruim, eu fico atribulado. Você está me entendendo? Agora, Paulo está dizendo, a paz que Deus gera no meu coração, ela gera satisfação. E essa satisfação gera gratidão. Você está entendendo? Então, meu irmão, quando eu entendo que eu preciso buscar essa satisfação em Deus, e essa satisfação em Deus vai gerar paz no meu coração, e vai gerar gratidão no meu coração, eu entendo que eu consigo dar a Deus graças por tudo. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: essa é a vontade de Deus para a tua vida. Seja mais agradecido. Seja mais agradecido. Agradeça a Deus pelo que você tem, pelo que Deus já te deu. Eu não estou dizendo, veja bem, não confunda ser agradecido, não confunda gratidão com conformismo. Amém? É dizer, o cara está lá no deserto faz 50 anos. Ah, eu estou agradecido, estou no deserto, 50 anos. Não, irmão. O que é estar agradecido? É o momento. Eu já falei aqui umas quantas vezes. Se o momento está levando para isso, seja agradecido a Deus. Mas diga, Senhor, é um momento. Amém? A gente usa muito a questão da comida, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor disse que nós comeríamos melhor dessa terra, né? Então crente quer comer bem, né, irmãos? Crente quer comer bem. Mas nem sempre. Às vezes tem dia que não dá para comer bem. Às vezes tem dia que a coisa limitou, né? Não tem dinheiro para o bife. Quem já faltou dinheiro para o bife aí alguma vez? Levanta a mão. Tem pouco? Achei que ia ter mais até com a mão levantada. Já teve dia que faltou dinheiro para o bife. Mas tinha um ovinho. Ô glória. Ovinho frito com arrozinho, feijão. Eita, maravilha. Nem vamos falar muito disso agora. Isso é maravilha, é bom. Então naquele momento você levanta a mão para o céu e agradece, Senhor, obrigado pelo ovo frito, pelo arroz, pelo feijão. Mas isso não significa que nunca mais você vai comer um bife. Amanhã a coisa pode mudar. Amanhã a porta vai se abrir. Amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Mas a minha postura tem que ser de gratidão. A minha postura tem que ser de gratidão. Por quê? Porque a palavra do Senhor me ensina a eu ser grato. O próprio Jesus, se você for olhar os evangelhos, todos os evangelhos, você vai ver inumeradas vezes Jesus, as orações que ele fazia, tanto para curar, tanto para operar um milagre. Jesus sempre começava dizendo: Pai, eu te dou graças. Então, gratidão, irmão, é um princípio bíblico. Gratidão é um princípio bíblico. Quando você não é grato, quando você se torna uma pessoa ingrata, você está fora do padrão de Deus. Você está fora, simples assim.
Então eu preciso entender na minha vida que eu preciso agradecer a Deus todos os dias. Se está ruim, agradeça. Se está bom, agradeça. E Deus vai olhar para você com um olhar diferente. Deus vai olhar para você. E Deus vai estender a mão sobre você. E Deus vai olhar para você e vai dizer: eu posso abençoar o Jonas, porque ele é grato a mim, tanto quando ele tem, quando ele não tem. Tanto quando está bom, quando não está bom. Desce lá, Gabriel. Leva a bênção. Você está me entendendo, meu irmão? Salmista no Salmo 116, verso 12. Texto conhecido. Nós usamos ele muito, às vezes, na ministração financeira. Diz assim: que darei eu ao Senhor por tudo que me tem feito? É uma pergunta que o salmista faz, que na verdade fica sem resposta. Por quê? Porque o salmista entende que não há como ele pagar todos os benefícios de Deus sobre ele. É isso que ele entende. Ele está dizendo: o que eu vou dar a Deus? Tipo assim, como eu vou dar a Deus, como eu vou agradecer a Deus por todas as bênçãos, por tudo que Ele me tem feito. O salmista aqui, ele está dizendo que não há como retribuir os benefícios recebidos de Deus. E isso é um princípio de gratidão, quando eu reconheço que não há o que eu faça para retribuir à altura tudo que Deus me fez. E aí eu já não estou falando só de bens, eu não estou falando só de coisas físicas, de bênçãos materiais. O problema, irmãos, que bênção no Brasil virou um sinônimo de bem material. E bênção não é só bem material. Prosperidade não é só dinheiro. É um conjunto de fatores. E a maior bênção que Deus já nos deu foi Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: foi Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior gratidão que você tem que ter a Deus é pela oportunidade que eu e você temos de ter uma vida eterna através de Cristo. Porque, meus irmãos, deixa eu dizer para você, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E esse foi dado a nós pelo Pai. Aleluia. Nós precisamos todos os dias agradecer a Deus por Jesus, pelo privilégio. O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 9, ou Marcos 9, 47, 48, quando ele vai dizer: não alegrem-se pelas coisas que vocês estão vendo, pelos demônios que se submetem, por todas essas coisas, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus.
Amém? Alegre-se porque o nome de vocês está escrito nos céus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por causa que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos possibilidade através de Cristo, de sermos salvos. Então, querido, seja agradecido a Deus. Seja agradecido a Deus por tudo, absolutamente por tudo. E não se torne uma pessoa, um caçador de bênção material. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o problema, irmãos, que tem pessoas que eles buscam uma bênção, e no momento que eles recebem a bênção, né, eles vazam, como diz a galera, né? Vazou. Lucas capítulo 17, 10 a 19, nós não vamos ler porque não temos tempo. Depois você pode ler em casa. Conta a história. Jesus está passando por uma aldeia de leprosos. O próximo a uma aldeia de leprosos. Para que você entenda, o leproso naquela época, quando ele era descoberto com a doença, ele era tirado do meio do convívio da sociedade. Ele não podia conviver com os outros. Não podia. Um judeu, se enxergasse um leproso a 10 metros dele, ele precisava gritar: leproso, leproso. Imagina a situação. E essas pessoas eram retiradas para aldeias onde tinha outros leprosos, e elas ficavam lá. Como naquela época algumas doenças de pele eram confundidas com a lepra, às vezes até pessoas que não eram leprosas, mas tinham problema na pele, ia para aquele lugar. Jesus está passando perto de uma dessas aldeias, e de repente vem 10 leprosos, e chegam e pedem misericórdia para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse: olha, vão e se apresentem ao sacerdote. Porque o sacerdote é que determinava se a pessoa podia estar curada ou não. Lepra não tinha cura, mas o que acontecia? Às vezes uma pessoa que tinha um problema na pele foi considerada como leprosa, ela era curada, se curava, o próprio corpo gerava, ali anticorpos, e ela acabava se curando. Então se apresentava o sacerdote dizia: está curado. Aí Jesus diz: vai e se apresentem ao sacerdote. Isso era normal para eles. E ele sai. E a Bíblia diz que no momento que ele sai, quando eles estão caminhando, no meio do caminho, eles começam a olhar para a sua pele. Opa! Aconteceu! Tem milagre! Estamos curados! Só que a Bíblia diz que os 9 correram para o sacerdote. Apenas um voltou até Jesus. Apenas um. Aquilo chama a atenção de Jesus. E o texto ainda vai dizer que era samaritano. Que ele não era judeu. Não era do povo de Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: cadê os outros? Não foi 10 que eu dei a palavra? Por que só um voltou para agradecer? Sabe, irmãos, olhando para essa palavra, eu vejo muito de nós nela. Quantas coisas Deus tem nos feito. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E nós não temos nem voltado para agradecer. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude nessa manhã
a entendermos o princípio da gratidão. Agradeça a Deus. Seja grato no teu coração por tudo. O salmista no Salmo 103, ele vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Que nós possamos abraçar isso na nossa vida. Seja mais grato. Seja grato a Deus pela salvação da tua alma. Seja grato a Deus pelos teus olhos terem sido abertos. Seja grato a Deus pela tua casa, pela tua família, pelo teu trabalho. Tem gente que acorda segunda-feira reclamando do trabalho. Tem que trabalhar de novo. Levanta a mão para o céu e agradece. Tem 15 milhões de desempregados no Brasil e tu está trabalhando. Amém, meu irmão? É coisa simples, né? O cara devia levantar dando glória. Então que Deus nos ajude. Amém? Que Deus ministre ao nosso coração nessa manhã. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E eu quero dar oportunidade a você nesse momento. De você fazer uma oração. De agradecimento a Deus. Amém? De agradecimento a Deus. Quantos aqui têm motivos para agradecer a Deus? Levanta a mão. Então vamos agradecer.